Bom, lá você do Te Informei, seja muito bem-vindo. Nós estamos num episódio especial. Hoje é segunda-feira, geralmente eu estou aqui na quinta, mas nós temos um evento que realmente precisa a gente dar visibilidade, a gente conversar. Nesse final de semana, em Vassouras, vai acontecer a quinta edição da Exposição Cristã e também vai acontecer a Marcha para Jesus. E o meu convidado hoje é um convidado especial. Eu estou aqui com o pastor Diogo, que é presidente do CIMEV, que é o Conselho de Pastores de Vassouras, e a gente vai entender um pouquinho desse evento. Fica aqui, passe esse vídeo para outras pessoas também, para que as pessoas possam entender que tem um evento forte, é o maior evento evangélico da nossa região. Você não pode ficar de fora. Você que é evangélico, você que não é evangélico também, não pode ficar de fora. Passa esse vídeo aí para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível. Pastor Diogo, primeiro, é uma satisfação imensa estar recebendo você aqui. Muito obrigado por você ter aceito vir aqui no Te Informei e bater esse papo. Eu vou deixar esse momento você fazer uma apresentação sua e a gente começa as perguntas que as pessoas já sabem que vai acontecer, querem saber mais de você, como é que está isso. Então, gente, é um prazer. Primeiro, muito obrigado, né, por ter nos convidado para estar aqui. Infelizmente, o pastor Jorge não pôde estar, ficou meio gripado, mas estou aqui representando o CIMEV. Eu sou pastor, né, na Sara Nossa Terra de Vassouras. Fui para lá 8 anos atrás com a missão de começar a Sara Nossa Terra aqui na região. Hoje, nós estamos também com uma célula estratégica em Mendes, em Paraíba do Sul, em Juparanã, e já abrimos 2 igrejas aqui em Barra do Piraí e Miguel Pereira. Né? Então, Matadouro aqui, não é? No Matadouro, é isso aí. Estamos com essas 3 igrejas e essas células estratégicas daqui a pouco vão virar uma igreja em nome de Jesus. Vão dar fruto. Em nome de Jesus. Sou psicólogo de formação, sou psicólogo especialista em família, tenho outras especialidades também, mas no consultório eu atendo ali como psicólogo de casais e família, né? E eu creio que isso dá força até para o meu ministério, né? E também trabalho com clínica do Detran, sou psicólogo perito de trânsito, trabalho bastante aí como psicólogo, né? E divido esse meu tempo aí para estar cuidando da igreja, da Sara Nossa Terra, e agora como presidente do Conselho de Pastores de Vassouras. E esse evento, pastor, é um evento que cria expectativa. As pessoas já têm um bom entendimento desse evento, né? Então, as pessoas, como é que está? Eu sei que hoje você já está na correria, né, desenvolvendo um montão de coisa. Quem trabalha com o evento sabe que esse período é um período de grande estresse, vamos dizer assim, né? Que vai ajustando tudo. Como é que está esse preparativo? Como é que está a sua expectativa para esse evento? Olha, a minha expectativa, eu estou com o coração aqui acelerado, como você falou, estou naquele momento. Hoje é segunda-feira que antecede o evento, então não estou dando conta do celular, de tantas mensagens, mas fiz questão de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, que esse podcast possa chegar em muitas pessoas, para as pessoas poderem estar lá, porque o que nós estamos preparando com a graça de Deus vai ser muito legal. Esse ano realmente vai ser um ano que eu já estou com frio na barriga só de falar, né, daquilo que nos espera nessa exposição cristã. Então, eu acabei de sair lá do centro de convenções, vim direto para cá, estava lá acertando os detalhes. Esse ano, o salão a gente realmente está tentando fazer com que seja um evento muito bom, com muita presença de Deus, com as pessoas que são muito conhecidas que vão estar ministrando, mas também um lugar confortável. Eu estava lá agora vendo que está muito frio, né? Então, a gente está vendo um local coberto para o povo poder sentar com a família, poder fazer o seu lanche. Né? No ano passado, as pessoas ficavam mais para o lado de fora, ali perto do estacionamento. Food truck, né? No food truck. Agora a gente está vendo um espaço dentro do centro de convenção. Aquele anexo que foi aberto? Anexo, tipo uma praça de alimentação, o pessoal ficar coberto ali. Também? Coberto, né? Então, que legal. Esse ano realmente a gente está trabalhando para fazer o melhor nessa exposição cristã. E deixa eu te perguntar, como é que está de evento vai iniciar sexta-feira, não é isso? Isso, sexta-feira. Às 20 horas, às 19 horas, 19 horas. Que inicia, né? 19 horas. Quem for lá vai encontrar o que na sexta-feira? Então, sexta-feira a gente colocou às 19, né? Nos outros dias vão começar às 18,
para dar tempo, né, do povo sair de casa, sair do trabalho, poder passar rapidamente em casa. Então a gente colocou às 19 horas. Nós vamos ter uma cerimônia, né, de abertura, mas bem rápida, né, mais para apresentar ali o conselho de pastores e tal. E aí já inicia com uma orquestra que isso para mim está sendo muito É a significativo, primeira né? vez que tem orquestra, não é? É a primeira vez que tem orquestra. Eu E, adoro e além orquestra. disso, né, não é só a questão de ter uma orquestra. Eu te falo, Vinícius, o meu sonho é um dia a gente fazer uma exposição cristã só com pessoas da cidade e pessoas da região muito próxima, sabe? E as pessoas lotarem o evento, como graças a Deus todo evento que a gente faz lá fica lotado, Lotado. mas as pessoas irem lá porque querem a presença de Deus, vão atrás de encontrar Jesus e tal. Essa orquestra que a gente vai iniciar o evento é uma orquestra que a gente fala que é a orquestra do CIMEV, porque tem integrantes de várias igrejas de Vassouras. A gente vai ter quase 70 integrantes de pessoas de várias Várias denominações igrejas, que legal, de que trabalho Vassouras. Então, bonito. muito legal. Então a gente vai começar, sabe, abrindo, adorando a Deus com um coral e com uma orquestra da cidade. E aí logo depois nós vamos ter o pastor Humberto Siqueira, que é um pastor muito conhecido, né, por ser da Rádio Melodia, aqueles debates famosos e tal. Sim, já É um, escutei um monte. é um pastor No muito. carro, geralmente. Um pastor assim, que o pessoal gosta muito, vai estar trazendo uma Que palha. Ele é legal. muito afiado, né, na Bíblia, na palavra, então a gente preza muito por isso. E depois nós vamos fechar com Matos Nascimento. E antes de vir para cá para o podcast, antes de vir para cá da outra vez, a gente ligou, eu estava conversando com o Matos Nascimento, e eu achei super interessante. E assim, gente, o Matos Nascimento é uma pessoa muito simples, uma pessoa assim, sabe, que foi Legal. Deus que nos agraciou com a vinda dele, sabe? Vai vir com a banda, e ele falava comigo assim, pastor, pelo amor de Deus, eu quero começar cedo, não me deixa começar muito tarde. Aí eu falei, poxa, Matos, mas a gente vai ter um coral e vai ter alguém que vai pregar antes de você. Aí ele, não, mas dá um jeito de me começar cedo, porque eu quero ministrar o louvor, eu quero pregar, eu quero dar o meu testemunho. Então ele está vindo, sabe, com todo o coração. Que legal. Assim, Deus moveu realmente o coração do Matos Nascimento para estar vindo, ele para dar o testemunho dele, para cantar todo aquele repertório que todo mundo conhece e também para ministrar sobre as pessoas. Então, não vai ser apenas um show, sabe? Um evento assim. Eu creio que nós estamos gerando essa exposição cristã com muita oração, muito jejum. Você vê o pastor George, era para estar aqui hoje. E Quero mandar um grande abraço para o pastor Jorge. Infelizmente, hoje a gente chegou a gravar, né? Mas tivemos um probleminha. O pastor Jorge estava com a gente aqui, só que hoje ele ficou com febre, não é isso? ficou com febre, ficou gripado, acabou não Um grande conseguindo abraço para o estar. pastor Jorge. Está fazendo falta aqui. E para você ver, o pastor George, na sexta-feira, no culto que a gente fez no pré-marcha para Jesus, a gente fez o último culto sexta-feira agora, reunimos as igrejas lá na Sara, nossa terra de Vassouras. E ali, E foi cara, lindo. foi lindo, né? Foi Tive a lindo. oportunidade de sentar lá, foi uma benção. E ali, cara, Deus colocou no meu coração, porque a pessoa que ficaria responsável, ficou no ano passado responsável pela intercessão, ela vai ter um evento na igreja dela e ela não vai conseguir estar nessa exposição cristã. E aí eu falei, Jesus, meu Deus, me dá alguém, quem que vai ficar responsável pela intercessão? Porque a oração e jejum, a preparação espiritual antes é muito importante. E na mesma hora veio o pastor George. Falei, cara, eu vou pedir para o pastor George. O pastor George é um homem de oração, tenho certeza que ele vai segurar muito bem essa aí. Mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, na sexta-feira mesmo, tem como? Ele falou, não, bora, tem como, vamos para essa batalha e tal. Cara, quando já foi no final de semana, ele já começou a adoecer, já começou a ficar com febre, mas ele já conseguiu levantar 30 intercessores. Assim, em 2 dias já apareceu 30 intercessores com ele, a batalha já começou, não é? Nós já entramos num jejum, no culto pré-marcha para Jesus, ali a gente já consagrou um jejum, nós vamos estar em jejum e oração até a próxima sexta-feira, não só esses 30 intercessores, mas vários pastores de várias igrejas, os membros lá da Sara, vários membros de outras igrejas também, estão em jejum até a próxima sexta-feira, para que não seja apenas um evento, para que Jesus toque as pessoas, para que as pessoas que estão desviadas voltem para Jesus, para que as pessoas que não conhecem o Evangelho venham conhecer o Evangelho. Então, eu tenho certeza que
vai ser tremendo, sabe? Você vê que nós já estamos numa grande batalha. Eu estou sentindo esse ambiente, né, de batalha espiritual. E se nós estamos tendo resistência, é sinal do que aquilo que está por vir vai ser tremendo. Vai ser tremendo, sem a menor sombra de Em nome de dúvida. Jesus. E pastor, de repente alguém está assistindo aqui a gente e também é muito espiritual. E às vezes a pessoa não pode ir, às vezes é um pouco mais distante, né? Lógico que a gente convida todos que estejam, porque é um momento especial, é um momento de mudança de visão, de posicionamento, né? Mas aquelas pessoas de repente não querem, mas querem entrar no jejum. Convida eles, como é que está sendo feito o jejum? Com certeza. A gente está pedindo para que a pessoa faça pelo menos 12 horas, que é um jejum muito tranquilo, né? Você ficar 12 horas sem comer. Você termina de comer meia-noite, vai comer no dia seguinte, meio-dia, ou 8 horas, vai comer 8 horas da manhã, né? 20 horas da noite. Faz 8. Ah, mas pastor, para mim isso não é jejum, é muito pouquinho para mim. Eu estou acostumado. Cara, Então vai valente, vai valente. Eu tô estendendo também, então vamos Aí, ó. estenda, né? Então entra nessa oração. Ah, mas eu sou de Barra do Piraí, para que eu vou fazer jejum se o evento é lá em Vassouras? Meu irmão, é uma semente. Como eu falei, né, na outra vez que a gente gravou. Sim. Falei, cara, é uma semente. Você é de outra região. Faz jejum conosco, entre em oração, para que Deus venha abençoar esse evento. Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai abençoar a sua cidade, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua igreja. É uma semente, né? E você sabe, né, pastor, que exposição cristã de 3 dias, aqui na região inteira, só tem em Vassoura, né? Só tem Vassoura. Não né? tem em outra cidade. A graça de Deus. Deus. Aí você vê, né, a batalha espiritual que é. Então né? a gente tem que quebrar isso aí para esteja aí orando, né? Bom, você que está assistindo a gente, pedir um favor para você. Se de repente está nesse canal, já assiste a gente algumas vezes, mas nunca se inscreveu, vou pedir um favor para você, e para mim é muito importante. Se inscreve no nosso canal, ajuda a divulgar esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz com muito carinho. A gente tem objetivo nesse trabalho. Vem com a gente para que a gente possa crescer e desenvolver mais. Pastor, então o que eu posso entender disso que você falou, vocês estão tentando ter um posicionamento mais de um culto realmente a Deus do que um show, porque assim, a preocupação é realmente assim voltar a realmente a ter momentos espirituais. Exatamente. A gente não quer que tenha um artista ali no palco com performance. A nossa grande preocupação é ter homens e mulheres de Deus ministrando. Tanto que esse ano a gente investiu muito pesado assim na escolha dos pregadores, não é? O pessoal que vai pregar assim, é uma galera que sabe que a gente conhece, a gente sabe que realmente é homem, a gente conhece pelos frutos. São pessoas que são pastores de igreja, são pessoas que estão há anos aí levando o evangelho. A gente conhece a transformação na vida das pessoas. A gente sabe que quem estiver ali ouvindo aquela mensagem vai ser transformado. A gente não quis pegar uma pessoa que é famosa lá da internet, mas a gente não sabe se é homem de Deus, não tem contato. Não, o testemunho dele, como é que está. Né? Então, assim, a gente teve muito cuidado com isso, sabe? E a gente tem certeza que essa galera, o pastor Tiago Góes, o pastor Humberto Siqueira, o pastor Bruno Hassan, acabou de pregar lá nos Gideões, e é daqui do Rio, mora ali em Queimados, um homem de Deus, sabe? Cara, eu tenho certeza que o negócio vai ser forte demais. A galera que está com sede de Deus ou está com saudade de Deus, do Espírito Santo, cara, dá um jeitinho de ir para a exposição voltar cristã. ao primeiro amor, né? Vai resgatar a paixão, vai resgatar o primeiro amor. E aí vai vir o Márcio Nascimento, vai vir o Caio Torres, vai vir uma galera de peso aí. Vai ser tremendo. Essa realmente o nosso objetivo, né? Não só trazer uma boa apresentação, uma boa performance, mas que as pessoas realmente tenham um encontro com Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos ter recorde de conversões. Glória, eu já fico feliz. A gente está... Eu gosto dessa parte aí de conversão. Em nome de Jesus. A gente, inclusive, eu estou fazendo um apelo, ô Vinícius. Eu estou fazendo um apelo aos pastores de Vassoura. Já mandei mensagem para eles, estou fazendo agora aqui. É um pedido, óbvio, o CIMEV ele tem como objetivo, a gente não quer mudar a liturgia, a doutrina de ninguém, a gente não quer mexer com estrutura nenhuma de igreja. O nosso objetivo é estar junto, trabalhar a unidade entre as igrejas, uma vez que a gente vai morar no mesmo lugar, vamos para o mesmo céu, vamos ser vizinhos no céu, talvez. Né? Então, mas assim, um apelo que eu estou fazendo para os pastores
apenas nesse domingo, os pastores de Vassouras, por favor, faça culto pela manhã. Cancele o culto da noite. Faça um culto de manhã com a sua igreja e leve o povo, porque o nosso objetivo no domingo à noite é convidar todos os pastores que estiverem lá no centro de convenção, centro de convenções na Exposição Cristã, é convidar todos os pastores num momento especial, todos lá no altar, né, no palco lá da Exposição Cristã, todos se ajoelhar, pedir para que todos os presentes se ajoelhem e nós vamos orar pela cidade de Vassouras juntos, como uma igreja, sem bandeira, sem denominação. Já imaginou que poder no mundo espiritual isso? Os pastores, cara, e assim, é uma vez no ano, né, cara? Sim. Poxa. É um momento especial, né? É um só e para um resultado tão forte, né? Exatamente. Então, pastor, em nome de Jesus, você que é pastor de igreja, de Vassouras, ali dos distritos, somente nesse domingo. Eu faço um apelo para você, em nome de Jesus. Você vai colher isso no seu ministério. Vá domingo com a sua igreja lá para a Exposição Cristã. Vamos cultuar junto lá. Eu vou te convidar para você subir no altar, segurar minhas mãos e nós juntos, como irmãos em Cristo, nós vamos declarar para o mundo espiritual que nós nos amamos, que nós temos diferenças doutrinárias, mas servimos ao mesmo Deus e vamos para o mesmo lugar. Vamos abençoar a nossa cidade de Vassouras e as nossas igrejas nunca mais serão a mesma depois desse dia. Eu creio em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou mandar até um abraço aqui para o apóstolo Wander, com certeza ele está assistindo, um grande abraço. E pastor, ele me ligou e falou assim, vou levar um ônibus, meu Deus do céu, cheio de crente, de Vargem Alegre, aqui é Barra, Vargem Alegre ainda fica um pouquinho mais para cima. Ele vai levar um ônibus de Vargem Alegre para o evento, né? Olha como isso já vai mudando, né? O apóstolo Wander está lá em Vargem Alegre, entendeu a missão, né? Entendeu a visão da unidade, o poder. A Bíblia diz que quando há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, apóstolo Wander, tiro o chapéu para você, você vai ser recebido com muita honra, me procura lá para me dar um abraço e que em nome de Jesus, você traga um ônibus lotado. Lotado, não, já falou, já está certo. Ele falou assim, eu falei para ele, quer que eu fale com outros pastores? Não, só a minha igreja vai lutar. Não fala nem com ninguém não, que não vai dar. Então, glória a Deus. Glória a Deus. E pastor, quem não conhece, quem nunca foi lá no centro de convenções, o que vai esperar eles lá? Porque você falou que tem local para comer, só para que eles entendam, porque às vezes as pessoas não se deslocam, será que lá tem local adequado, tem local para lanchar, tem banheiro? Como é que é esse local, o centro de convenções, para quem nunca foi, quem vai visitar pela primeira vez, tem lugar para estacionar, como é que é o espaço lá que vai ser feito esse momento? Poxa, que bom, graças a Deus que Deus tocou para você tocar nesse assunto, né? Senão acho que eu não falaria sobre isso. É importantíssimo as pessoas saberem, gente, o centro de convenções General Sombra em Vassouras, eu acredito que não tenha nenhum lugar no Rio de Janeiro, no estado, com aquela estrutura. Um padrão, e né? Deus nos deu essa graça, né? O Gustavo, que é o presidente da fundação, é um homem de Deus, até membro lá da Sara Nossa Terra, é um homem de Deus. Irmãos, isso não existe, né? Só Deus mesmo para mover isso. Ele oferta o centro de convenções uma vez no ano para fazer um evento cristão. Então, assim... É uma benção. É uma benção, sabe? E é um lugar que, se vocês foram lá, eu tenho certeza, quem vai para a primeira vez sempre surpreende. O lugar é lindo, a estrutura é ampla, você consegue estacionar dentro do evento, lá você para o seu carro... Tem estacionamento? E é pago o estacionamento? Não, é de graça, tudo gratuito, sabe? Você para lá, do lado do evento, anda, sei lá, 100 metros no máximo, e você já está lá dentro do evento. Vamos ter uma praça de alimentação lá nos food trucks, vamos ter um espaço coberto para a pessoa se alimentar, sabe? Assim, do lado do salão onde tem as ministrações. Então, realmente, é um lugar muito seguro, muito tranquilo. Nós vamos ter... Né? Bonito. Nós vamos ter segurança, vamos ter os guardas municipais, a polícia militar. Então, Vassouras já é uma cidade muito tranquila, né? Graças a Deus. E vamos ter toda a estrutura de segurança. Então, é um passeio para você ir com seus filhos, com a sua família. É, né? Aproveitar, né? Aproveitar. E lá, bem que não está precisando, né? Mas tem ar-condicionado também, né? Um local climatizado. Coisa de alto nível, né? É alto nível. Não, todo mundo que vai se surpreende.
Sabe quem sempre se surpreende quando vai lá? Os cantores, os pastores, os artistas. Fica Por eles, impactado, né? Vassouras, região Centro-Sul Fluminense, acha que vai chegar lá um lugar mais ou menos. É. Quando eles chegam lá, muitos falam assim, gente, eu nunca cantei, toquei num lugar com essa estrutura, assim, desse jeito. Realmente Deus deu o melhor, né, para a igreja, né, Deu. nesse E período. usa muito o Gustavo nisso, né? Sem Glória dúvida a Deus nenhuma. pela vida do Gustavo. Bom, você que está assistindo a gente, ó, tem um local que é para busca espiritual forte. Vocês viram aqui que o objetivo é esse: oração, intercessão por isso. Um local de excelência para poder receber você e sua família. Não fique de fora dessa exposição, que com certeza vai mudar padrão de muitas coisas. E quem sabe essa exposição cristã que acontece em Vassouras pelo 5º ano não passe também para as outras cidades. Aqui em Barra seria uma bênção ter esse momento, e a gente está orando por isso aqui também. Vou fazer questão de vir, de ajudar no que for preciso. Barra do Piraí merece uma exposição cristã. E se Deus assim permitir, a gente vai chegar lá também. Amém. E vai conseguir aqui um... Você está semeando isso, viu? Com certeza. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso acontecer. Porque eu acredito muito na mudança pelo povo de Deus. Eu acredito muito. Eu acredito muito que a mudança, sem ser soberbo, nada disso, não é também, então tem que ser alguém da igreja para ser político. Não é nada disso que estou falando da transformação. Eu só acredito mesmo pela igreja, por oração, por posicionamento. Fora isso, eu não consigo ver mudança. Então, esses momentos, eu acho que são assim fundamentais para que realmente vai ali a sementinha, vai brotando, não é isso, pastor? Com certeza. É questão de fé? É questão de fé. Todavia, é uma fé que eu posso palpar. Porque quando você diz assim, eu acredito na mudança da sociedade através da igreja, por que nós falamos isso? Como você muito bem falou, não é arrogância. É porque nós vivemos isso no dia a dia, na prática. Eu tenho lá na igreja inúmeras pessoas que antes de chegar na igreja e conhecer o evangelho, conhecer a palavra de Deus, estavam viciados, estavam perdidos no alcoolismo, nas drogas ilícitas, pessoas que saíram da prisão sem perspectiva de vida, ex-presidiário, e hoje estão lá, são pai de família, mãe de família, pessoas... Conversei com uma mãe de família ontem lá na igreja que está firme, que estava presa até pouco tempo. Tem várias pessoas lá, sabe? Pessoas que estavam com a vida arruinada, casamentos arruinados, hoje estão trabalhando, sabe, estão sendo pessoas boas dentro da sociedade. Então, cara, a igreja realmente traz a transformação que a sociedade precisa, de dentro para fora, sabe? Então, eu creio que o evangelho... Jesus veio, Jesus transformou a humanidade, né? Antes e depois. A pessoa pode ser ateu, ela não acredita em nada, né? Não acredito, Jesus nunca existiu. Não, irmão. Primeiro, falar que Jesus nunca existiu já é uma ignorância, né? Porque sim, hoje a arqueologia, né, já prova que Jesus existiu. Mas existiu, mas eu não acredito nele. Cara, você pode não acreditar em Jesus, mas quando você bate o seu ponto lá no trabalho, e você escreve lá, por exemplo, hoje é dia 7, né? Dia 6. 6. Você coloca lá, 6/7/2026. 2027 de quê? 2026 anos que Jesus nasceu. Então, Jesus mudou o século, ele virou o século. Jesus, ele mudou a contagem, sabe? A pessoa pode não acreditar, mas quando ela escreve o ponto dela lá no trabalho dela, ela aponta para Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, salvou o mundo e está transformando as nossas vidas até hoje. Amém. Forte isso, ele né? Transforma, amigo. E é verdade, né? Se a pessoa for ver, a data a senha. O nosso calendário de Jesus aponta, Cristo. vai até o dia que ele nasceu. Acabou. É a verdade. Bom, e vamos falar de sábado. Como é que vai ser sábado? O que essas pessoas vão encontrar lá na exposição cristã sábado? Beleza. Posso passar, então, rapidinho toda o cronograma da exposição cristã? Rapidamente aqui, ó. Depois a gente vai nos pormenores, né? Então, sexta-feira, abertura às 7 horas. Aí nós vamos ter uma rápida cerimônia de abertura. Depois vamos começar com a orquestra do CIMEV. Depois nós vamos ter o pastor Humberto Siqueira ministrando a palavra, e logo após o pastor Humberto Siqueira vamos ter o Matos Nascimento, também que vai contar o testemunho e vai tocar, né, vai cantar e vai ministrar.
No sábado, nós vamos começar às 18 horas, então mais cedo um pouquinho, às 18 horas. Nós vamos começar com a orquestra de uma igreja muito especial, que estava lá comigo agora organizando a orquestra, que é a Igreja da Obra da Restauração, que é uma igreja... Rapaz, eu fui no aniversário lá deles, o aniversário que eles fizeram esse ano, e eu fiquei encantado. É lindo demais a orquestra dele e o coral também. Então, vai iniciar com esse coral e essa orquestra. Logo depois, nós vamos ter a ministração do louvor do Anderson Rangel, e logo depois do Anderson Rangel nós vamos ter o Bruno Hassan, pastor Bruno Hassan, um grande homem de Deus que acabou de pregar nos Gideões, tem pregado os maiores congressos do Brasil. Eu estou com muita expectativa para esse momento. E no domingo a gente começa às 16 horas, 4 horas da tarde, lá em frente à estação, nós vamos fazer uma grande concentração da Marcha para Jesus. Ali vai ser um momento muito especial, nós vamos caminhar da estação até o centro de convenções, orando, abençoando, profetizando sobre a nossa cidade. E aí chegamos, a gente calcula sair em torno de 5 horas ali da estação, uma horinha, né, menos de uma hora de caminhada, e aí a gente começa às 18 horas lá no centro de convenções. Aí a gente vai começar com louvor com Caio Torres, que estava lá no culto que você foi, né, no culto pré-marcha para Jesus. Vamos ter ministração do Caio Torres. Depois, a pregação do pastor Tiago Góes, que é também um homem de Deus que tem pregado os maiores congressos. Tomei um café com ele lá no Rio. Ele tem um testemunho assim muito forte. Era um homem que saiu do tráfico, né? Ele é lá do Morro da Providência, viveu uma vida assim que só está vivo porque tinha uma mãe que orava, tinha uma mulher de Deus que orava pela vida dele. E vamos ter o pastor Tiago Góes, que vai estar ministrando, e vamos fechar a exposição cristã com a Gisele Nascimento. E no domingo, como eu falei, nós vamos ter um momento muito profético, convidando todos os pastores para subirem o altar, para estar orando, se ajoelhando e orando pela cidade de Vassouras. Vai ser impactante. Em nome de Jesus. E uma coisa importante, esses 3 dias, quem estiver lá, em nome de Jesus, vão ser um número grande de pessoas, precisa levar alimento? Como é que está isso? O que vocês estão preparando para isso, para que realmente as pessoas possam levar? E o que vocês vão fazer com esse alimento? Então, a gente pede que todos que puderem, né, levem um alimento não perecível. A gente não cobra a entrada, mas a gente pede que a entrada seja um alimento não perecível. A gente já está com uma equipe muito grande de obreiros, diáconos, que vão estar lá na recepção, recepcionando e recolhendo os alimentos. Ao final da exposição cristã, a gente mapeia as igrejas como polo para distribuir aqueles alimentos. E, assim, a gente está esperando que sejam muitos alimentos e que seja difícil estocar nas igrejas. Então, nós vamos para as comunidades mais carentes de Vassouras. Se a gente tiver alimento suficiente, creio que a gente vai ter até mais em nome de Jesus. E a nossa ideia é distribuir nos lugares mais carentes da nossa cidade. E aí, irmão, mas precisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é de Vassouras, eu não sei se você tem a ideia de quantas pessoas na nossa região que passam fome mesmo. Tem Lá na nossa igreja, nós temos o diácono Eduardo e a sua esposa Gislane, que são responsáveis pelo que se chama de Saro Social. Todo mês, a gente distribui várias cestas básicas. A gente já tem algumas pessoas que doam. Todo culto de Santa Ceia, a gente... já é um combinado na igreja, né? Todo mundo leva alimento e ele vai organizando, vai avisando no grupo grupo da igreja quais alimentos que estão faltando, né? E mensalmente a gente libera. Isso uma igreja. Imagina as outras, né? Se juntasse todas. Então, na nossa cidade, nós temos muitas pessoas que precisam. Muita gente. E você falando isso durante muito tempo, eu sou do Projeto Vida, né? Eu fiquei encarregado dessa parte social da igreja, né? Acho que mais de 6 anos. E a gente arrecadava muitos alimentos, né? Sim. E a gente fazia também campanha fora da igreja. A gente chegava a arrecadar praticamente todo mês 1 tonelada de alimento. E faltava alimento para entregar. É isso que às vezes acontece. Dói no coração, às vezes falta. E às vezes a gente tinha que fazer um rateio entre a gente para poder não deixar aquela família desassistida também. Então, em Vassouras, tem muita gente que precisa
desse apoio, Sim. desse amor de Deus em forma de alimento. E aí você vê, né, Vinícius, a força da igreja, né? A força da igreja, ou melhor, a importância da igreja. Se a Sara Nossa Terra doa também muitos alimentos, a Assembleia, a Projeto Vida, a Batista, as igrejas de modo geral, se elas têm esse trabalho social, você imagina por mês Quanto quantas isso representa, né? pessoas são assistidas pela igreja. O pastor Daniel ali do lado do hospital, tem a Assembleia de Deus ali, ali no Madruga. Ele outro dia teve lá na Sara para bater um papo comigo e eu fiquei impactado. Ele tem ali na igreja dele um alojamento. Não sei se você sabe disso. Não. Ele tem um alojamento que dá café da manhã e lanche, se eu não me engano, para as pessoas que estão com parente internado no nosso hospital Eu universitário, sei que são disso. de outra Eu sei. cidade. Cara, é impressionante Pô, o é trabalho. fantástico, cara. A pessoa que Tomar está um ali no banho, né? sacrifício, não, para dormir, Para para tomar banho, dormir. fica Cara, que trabalho lindo. hospedado na igreja. Vários alojamentos ali, tem muitas, não vou precisar que eu não lembro agora. Qual a igreja que faz esse A trabalho? Assembleia de Deus do pastor Daniel ali no Madruga, Vou bem até assim, atrás dele para pertinho. entrevistar ele aqui. Que trabalho Muito legal, sensacional. sensacional. Eu já Não é a ouvi falar igreja, desse cara. trabalho, sim. É o que eu estou falando, a igreja é que segura a sociedade, cara. A igreja segura a sociedade para a sociedade não se perder completamente. É trabalho social, é clínica de dependência. É quantas pessoas conseguem largar a droga, né, o álcool e estão hoje caminhando na igreja. É alimento o tempo todo que sai, que abençoa, é o alojamento. As pessoas procuram a igreja, né? Não Sim. só para uma questão espiritual, mas procura a Com igreja apoio, com ajuda, como né? ajuda, né? Para um momento de grande Agora você dificuldade. imagina uma exposição dessa, reunindo todas as igrejas, sabe? Todo mundo ali dando as mãos. Cara, isso aí, no mundo espiritual, isso tem muito peso. Tem. Muito peso. Tem um impacto Tem impacto forte. tremendo. Infelizmente, Vinícius, infelizmente, alguns pastores têm dificuldade de entender isso, né? E às vezes a gente não vai, não convida os seus membros para irem, sabe? Não atende esse chamado de Deus, né? Para a unidade. Eu já me peguei pensando sobre isso. E vou te confessar que eu não consigo entender É o difícil de motivo. Não entender. sei se é receio, eu não sei o que é, mas é uma coisa que foge à compreensão, né? Porque você Porque é vê, bíblico, né? você vê assim, vários segmentos se unindo, né? E se unem e vão em prol ali dos seus objetivos em comum, né? Verdade. Mesmo eles tendo também as suas diferenças, que todo mundo tem suas diferenças, mesmo qualquer área, todo mundo tem suas diferenças. E realmente eu fico um pouco assim. A palavra impactado é que às vezes o povo de Deus não tem essa mesma postura, né? Não tem. E uma oportunidade, às vezes a gente está em busca de oportunidades, né? E esse momento é uma grande oportunidade, né? Sim. De estar ali fazendo um movimento espiritual, né? E realmente eu fico sem entender muito bem. Espero que isso mude, né? E mude com rapidez. Eu acho que está mudando, sim, mas eu acho que ainda tem muito que mudar. Tem. E isso atrapalha o mundo espiritual, né? Que a gente precisa ter capacidade de estarmos juntos em prol do mesmo objetivo. E aí está aí um grande objetivo. E, pastor, essa exposição cristã, vocês trabalham com algum tema, com algum versículo para esse tipo de evento? Como é que é isso? Ou não tem, a gente desenvolve. Tem esse tipo de coisa, porque assim, às vezes a gente faz Sim. uma vigília, tem um tema, tem um Sim. versículo. Nessa exposição, tem isso? Então, essa exposição em específico, nós não colocamos um tema específico. Como você falou, né, nesse exemplo, vamos fazer, esse ano vai ser o ano como lá na igreja, o ano do refrigério. Esse ano vai ser o ano profético, não sei o quê. Não. Esse ano é um ano de eleições, né, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que a gente está falando muito sobre a saúde da nossa nação. Uhum. Então a gente optou em colocar a camisa da nossa Marcha para Jesus, verde e amarelo, né, representando a nossa nação. E a nossa ideia nesse ano é orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, é ser boca de Deus de transformação. Mas a gente não colocou nenhum nome específico,
né, para a Marcha para Jesus, como já foi colocado em alguns outros anos. Esse ano a gente vai estar apenas com essa visão, sabe? Visão de reino, visão de Brasil, né? Abençoando a nossa cidade, a nossa nação. Então o tema é vassouras, vassouras e Brasil. Esses são os temas que serão levantados para esse momento. Sim, a unidade, sabe? Eu vejo que, o Vinícius, até dentro da igreja, às vezes, essa discussão, que às vezes é uma discussão política, acabou entrando em vários segmentos da sociedade, dentro da família. Entrou. Hoje a gente vive muita divisão, a polarização, né? E eu tenho pregado para quebrar essa grande arma que o inimigo tem usado contra a sociedade e contra a igreja. Às vezes, dentro da igreja, se você não vigiar, você também começa a polarizar ali posições, e isso não é saudável, né? Isso, aonde tem divisão, tem enfraquecimento. Aonde tem unidade, tem força. Isso tanto no reino das trevas quanto no reino da luz. Não é? Então, esse ano nós vamos orar para quebrar esse mal que tem assolado, inclusive, as igrejas. Né? Você tocou num assunto que é delicado, extremamente delicado e importante, né? Eu tenho essa visão. Eu acho que entrou dentro da igreja um discurso que eu acho perigosíssimo. Sim. Que, sem levantar bandeira para nenhum dos lados, mas assim, um lado aqui é de Deus, outro lado aqui é do diabo. E se você é do outro lado, o que você está fazendo na igreja? Você não devia estar pensando assim se você acredita em Jesus Cristo, ou você não entendeu o Evangelho. Então, assim, são colocações que eu considero extremamente pesadas. Sim. E elas não são agregadoras de nada, elas não ajudam a vida espiritual de nada, né? Não tira a pessoa do pecado, não faz nada, só traz divisão, né? Isso é uma coisa que realmente, assim, que assim, muitos pastores se levantaram para eleger um lado político e atacar o outro, né? Exatamente. De vários lugares diferentes. Você acha que precisa também pastores se levantarem para falar que a política são coisas políticas, espiritual é outra coisa? Então, eu não vejo que a política é separado da questão espiritual, porque o espiritual eu vejo que está em tudo, né? Eu acho que é tudo uma coisa só, falando de mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não se desliga de nada, ele está em tudo. Sim, verdade. Todavia... Ele não fala assim, não, ali eu não entro, né? Não, e se você não entrar, o mundo espiritual ou é trevas ou é luz. Se a luz não entrar, a trevas não vai falar assim, também não vou entrar, não. Não, eles entram. Eles entram. O inimigo não... Isso é um grande entendimento que a gente tem sobre o mundo espiritual. A Bíblia diz que o nosso Jesus, nosso Senhor, ele bate a porta, ele é educado. Ele só entra se você permitir. Se você quiser renovar a sua aliança com ele, ele vai renovar a aliança contigo. Se você quiser ele está ansioso, ele quer muito o seu coração, ele quer transformar a tua vida. Mas ele só vai se você pedir, se você confessar, se você falar. O reino das trevas não é assim. O reino das trevas é assim, tem brecha, eu entro. Tem espaço, eu preencho o espaço. Eu ocupo. Se o espaço estiver desocupado, a luz não entra automaticamente. Ela pede para entrar. O reino das trevas não, ele entra. Então, eu creio que o reino da luz tem que entrar no centro de convenção, tem que entrar na faculdade, tem que entrar na política, tem que entrar em todas as esferas sociais. Se não fosse um homem de Deus, que é, por exemplo, o Gustavo, ter sido colocado na presidência da FUSB, talvez hoje a gente não conseguiria fazer esse acesso. Então, a luz teve que entrar lá, né? Porque tem uma pessoa que é cristã, que está lá e que tem os princípios e está sendo usado por Deus, né? Lá atrás, há 5 anos atrás, iniciou a exposição cristã, porque nós tivemos um prefeito em Vassouras que é cristão, e ele abraçou a causa e deu espaço para a igreja, o Severino. Então, assim, mas se ele não tivesse lá e tivesse alguém que não tivesse apreço pelos valores cristãos, a gente ficaria adormecido. Estaria. Então, eu vejo sim que o evangelho, a luz, precisa entrar em todos os lugares. O mundo espiritual, ele está em todos os lugares.
Todavia, para essa questão aí da polarização, eu penso o seguinte, sabe? Eu tenho alguns colegas pastores que eu respeito cada um, né, com o seu modo de pensar, mas eles dizem assim, não, se você é de esquerda, você nem entra aqui na igreja. Seu lugar não é aqui, não é? Não aceita aquela pessoa, não é? E eu vou te falar uma coisa, Vinícius, pode mandar para a minha igreja. Pastor, peraí, então tu é um pastor de esquerda? Vai virar lá uma sede do PT. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca votei na esquerda, eu nunca votei em ninguém que de uma maneira indireta fala de coisas que são contra os meus princípios. Eu sempre busquei, e acaba que as pessoas que teve para eu votar até hoje sempre foram pessoas alinhadas com a direita. Porém, na igreja que eu pastoreio, eu tenho pessoas que eu tenho certeza que votaram em candidatos da esquerda. Cara, mas eu discordo dele, eu acho que ele não deveria ter votado aquela pessoa que ele votou, se tiver lá uma lei de aborto, poxa, eu acredito que a pessoa vai votar para ter aborto, a favor. Sabe, a favor. Eu sou contra esse tipo de pensamento, né, de ideologia de gênero, tantas outras coisas. Todavia, eu acredito no evangelho, que o evangelho transforma. O evangelho muda a mente, muda. Eu era um cara totalmente perdido e o evangelho me transformou. Então, eu quero receber na minha igreja todo tipo de pessoa de direita, de centro, de esquerda, pessoas, sabe, que saíram do presídio, bora lá para a igreja. Pessoas que estão com casamento destruído, bora, porque Jesus veio para salvar aquele que está perdido. O médico vem para os doentes. Se você está são, você não precisa de médico. Não é? Então, só que esse discurso ficou tão forte, tão muito polarizado, que às vezes a pessoa, vamos lá, a pessoa é de esquerda, né? Ela está carente, ela quer Deus, ela está ansiando pelo Senhor, ela está na casa dela assim, coração vazio, mas ela olha para a igreja evangélica e assim, não. Aí ela lembra de um pastor que fica gritando na rede social, seu lugar não é aqui. Aí, pô, eu não vou ser aceito lá. Aí sabe o que ela faz? Ela vai para uma outra religião. Uma outra religião que vai abraçar ela, entendeu? Às vezes até uma religião que eu vou ser bem objetivo, bem claro aqui, uma outra religião que eu acho abominável. Que isso, pastor? Você está sendo intolerante? Eu acho abominável uma religião que faz o mal. Como assim, pastor? Então, vou ser bem claro. Sabe, uma religião que fez assim, faz esse trabalho aqui que eu vou trazer uma doença naquela pessoa, que eu vou separar aquele casamento. Isso aí, meu amigo, se a pessoa te oferece um tipo de coisa assim, Deus não está ali. Aquilo ali não é de Deus, porque se fosse de Deus, faria o bem. Sim. Entendeu? Eu não estou aqui atacando todas as religiões, dizendo que só o evangelho que presta, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, uma religião que se propõe a separar um casamento, a fazer um trabalho para trazer uma doença, para trazer um mal, isso não é de Deus. Propagar o mal, né? Só que às vezes eles fazem uma propaganda de que não é assim, de que não é bem assim, coisa e tal, mas a gente sabe que faz isso. Sim. Entendeu? Aí a pessoa que está lá, a gente podendo receber essa Jesus, pessoa, né? Acaba indo para um lugar desse, entendeu? E torna o estado pior ainda. Entendeu? Então, cara, eu acho que é o seguinte, o evangelho me transformou, transforma qualquer pessoa que estiver com coração. Eu lembro de uma oportunidade de um rapaz homossexual que nós recebemos na igreja, e ele chegou lá na igreja, Vinícius, com vários panfletos, assim, dizendo que ia para o inferno, né? E ele estava aflito, ele estava desesperado, porque ele queria Deus, mas ele foi criado pela mãe como uma menina, entendeu? Ele era uma pessoa que, quando nasceu, a mãe não aceitou a sexualidade dele e vestiu ele de menina desde quando ele nasceu. Então ele se identificou, né? Não vou entrar na questão da ciência, nada disso, né? Mas ele chegou na igreja com esse coração. E, cara, posso te falar, nós recebemos ele com todo amor, com todo carinho. Chegava lá vestido de mulher, sabe? E ele ficou apaixonado pela igreja. E a igreja tem maturidade hoje? Não tem. Infelizmente, a maioria das igrejas não tem maturidade para, às vezes, receber uma pessoa assim, que está carente, que quer Deus, cara. Porque se uma pessoa chega assim,
Numa igreja, ela quer muito, né? Meu Deus do céu, ela quer muito, ela quer Jesus, ela quer ser transformada. E eu posso dizer uma coisa, sabe quando Pedro foi transformado? Se a gente olhar pela palavra de Deus, Pedro teve um encontro com Jesus, Jesus chama para ele e fala, cara, a partir de hoje você vai ser pescador de homem. O cara tem aquele impacto, começa a seguir Jesus. Lá no final da história, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus olha para a cara de Pedro e diz assim, ô Pedro, olha só, quando você se converter, Isso é forte. ou seja, Jesus estava considerando ali que ele ainda não estava convertido. Pedro, não, eu não vou nem te negar. Você não aceitou Jesus ainda. Você vai me negar. Não, não vou negar não, vou morrer contigo. Cara, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, cara. Calma, você ainda está sendo trabalhado, é um processo. Sabe, aí depois Jesus ressurreto vem restaurar Pedro. Vem falar assim, Pedro, tu me amas 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ali começa uma nova história na vida de Pedro. Ali sim, o apóstolo Pedro, um cara maduro, um cara... Então, demorou 3 anos sendo discipulado por Jesus durante 24 horas. Eles dormiam junto, andavam junto, era o dia inteiro era discipulado. E o cara demora 3 anos sendo discipulado pelo próprio Jesus. E às vezes nós, pastores, não temos paciência, cara, para pegar um camarada que chegou assim na igreja, vestido de mulher, e comer 1 quilo de sal com ele, cara. No próximo culto já tem que vir como homem. Se você não coisar, meu irmão, procura outro lugar, exclui, sabe? Não, meu irmão, vamos embora, vamos caminhar junto. Posso me batizar? Ainda não, senta aí, escuta o culto, mas você é bem-vindo, você é aceito, nós chamamos. Não vamos, obviamente, claro que nós não vamos mexer na Bíblia. A Bíblia vai ser pregada. Sim. Aquilo que a Bíblia diz que é a conduta de fé e prática nunca vai mudar. A pregação vai ser a mesma. Entendeu? Mas o tempo que o Espírito Santo vai trabalhar no coração e na vida daquela pessoa, aí é Deus. Aí é Deus. Acho que você falou tudo. Né? É ter esse entendimento. Essa sensibilidade, né? Esse discernimento, né? Jesus teve muita paciência com muitas pessoas que não têm paciência com outras pessoas. Sim. Né? Às vezes as pessoas esquecem o trabalho que elas deram para Deus. Sim, sim. Né? Eu lembro muito bem do trabalho que eu dei para os meus líderes, sabe? Nossa, meu Deus, cheguei cheio de demônio, cheio de tranqueira, tiveram que ter muita paciência comigo. E às vezes eu me pego não tendo paciência. Sabe o que eu faço? Eu lembro de onde ele me tirou, eu lembro do quanta paciência as pessoas tiveram que ter comigo, para que hoje eu estivesse aqui onde eu estou, né? Isso que você falou foi tremendo, porque existe um tempo, né? E não adianta a pessoa chegar dessa maneira e falar, não, no próximo curso você tem que estar já transformado. Exatamente. Mas a gente não teve. E quantas pessoas às vezes chegam e em 2 meses parece que mudou completamente. Aquela euforia e tal, muda, que já quer pregar, me dá uma oportunidade aí a pessoa não suporta aquilo. Porque não foi uma mudança, sabe? Uma transformação interna. A pessoa estava ali empolgada, estava emocionada. Não foi uma mudança, uma transformação, sabe? Real, sabe? Uma fé racional. Não, a pessoa estava emocionada. Quantas pessoas aceitam Jesus na empolgação, né? E ficam um tempo ali e depois não dão conta, né? Não fica, né? Não consegue dar fruto. Né? A semente que é semeada no meio dos espinhos, aí vem as dificuldades, vem as paixões e acabam sufocando ela, né? E você falou uma coisa que realmente é interessante, né? Que eu separei aqui a política do mundo espiritual. Sim. E você juntou ela, né? De uma maneira muito sábia, né? E realmente você explicou de uma maneira bem fácil de entender. E você falou assim, o mal não pede, assim, não pede se pode entrar licença, no forte, né? Ele viu ali, ele tem brecha, ele cai para dentro. A luz é diferente, né? Você precisa realmente querer, né? E dar abertura para que e aí ele entra, limpa, transforma e faz tudo bonito, né? Que a gente já viu em várias vidas, né? Mas esse episódio é mais ou menos assim, a pessoa de repente está endemoniada. Foi expulso. Se não aceitar Jesus, ele tem ali, vai vir situações piores. A Bíblia diz, né, que quando... E veio muito isso na minha cabeça quando você estava explicando. Sim. A palavra de Deus diz que quando um espírito imundo
ele sai da casa dele, onde ele estava, que é um corpo, né? Uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E não achando descanso, ele diz: voltarei Vamos lá ver aquela casa para a lá. casa onde eu habitava. E se ele volta lá, ele encontra a casa vazia, está limpa, mas está vazia. A Bíblia diz que ele volta e traz consigo 7 espíritos com ele. E o estado daquela casa se torna 7 vezes pior do que estava antes. Então é muito perigoso, às vezes, a gente trabalhar, às vezes, até com libertação, né? E a gente não ter um trabalho de, como o apóstolo Paulo diz, né? Formar Cristo na pessoa. Um trabalho discipulado, de acompanhamento, né? De renúncia. Às vezes, outro dia mesmo, né? Acabou um culto que a gente faz o culto da fé, a gente faz quebra de maldição no nosso culto de terça-feira. Aí chegou uma pessoa, trouxe a filha e falou assim: pastor, ora pela minha filha, para ela ser liberta disso, disso, disso. Aí a mãe estava pedindo e a filha estava calada. E eu fiquei travado ali, porque eu falei, gente, eu pensei inclusive nessa mensagem, né? Aí tá bom, mas deixa eu conversar com ela. Aí ela fala com ela. Que a mãe ama tanto, né? A mãe quer o melhor para o filho, Sim, né? A mãe lógico. quer que o filho seja bem. Tá queimando etapa. Mas eu falei para a pessoa, eu falei, minha filha, a sua mãe pediu para orar por você, por isso, mas você quer? Você quer mudança? Você quer realmente deixar esse mundo, essa prática, esse comportamento? Você quer realmente encontrar a satisfação que você está buscando nessas coisas? Você quer buscar essa satisfação em Deus, na presença de Deus? E aí essa pessoa olhou para mim e falou, pastor, eu quero. Então tá bom. Então eu vou orar. Aí começou o momento da oração. Mas eu te digo, se ela tivesse dito para mim assim, não sei se eu quero não. Deus abençoa ela, que o Espírito Santo esteja falando com ela, mas eu não entraria ali numa batalha por uma pessoa que às vezes o que eu ia fazer para ela não ia ser bom. Porque ela poderia falar no nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, o mal que estaria ali ia ser obrigado a submeter ao nome de Jesus, ia embora, só que depois a casa ia ficar vazia e ela ainda não estava querendo, buscando, né? Não ia preencher o espaço com o Espírito Santo, né? Aí poderia ficar pior ainda. Mas graças a Deus, ela queria estar lá e vai estar caminhando conosco em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor, estamos caminhando aqui para o nosso final. Fomos enredando, para outros assuntos, né? Mas Deus, Espírito Santo. Maravilhoso, né? E eu gosto muito porque eu gosto de ouvir, né? Eu acho que quando a pessoa se identifica, né? Facilita, às vezes, buscar uma igreja, né? Amém. Porque a igreja, eu acho que é muito a gente mesmo, né? Porque se você só pensar assim num local, às vezes a pessoa cria barreira. Não, aquele pastor é gente boa, aquela pessoa que está na igreja é gente boa, vamos lá para... Ele tem uma vida que é, poxa, temente, né? Que as pessoas admiram. Se realmente tem um crente que ele segue direitinho, as pessoas admiram. As pessoas podem falar assim, pô, você não vai trair tua mulher? Poxa, aquela menina ali não estava te dando mole. Se você fica firme, as pessoas mesmo ficam assim, caramba, o que tem ali? Como é que ele consegue? Então, as pessoas acabam, lógico, com o seu tempo, né? As pessoas acabam vindo atrás, né? Fala, poxa, deixa eu... Aí, quando tem uma situação, né, mais apertada na empresa, a pessoa já procura quem? Vem cá, vem orar. Com certeza, pode até zoar ele, mas na hora do aperto... Na hora do aperto... É o crente, né? O crente, vem aqui orar aqui, está acontecendo tal coisa. E aí... Então, assim, acho que realmente o mundo espera isso, né? Essa manifestação dos filhos de Deus, né? A Bíblia diz no livro de Romanos, né, se eu não me engano, que a criação de Deus ela arde em grande expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados, né? O mundo está carente de Deus, só que as pessoas querem pessoas que vivem aquilo que pregam, né? Sim. Hoje nós temos a igreja dos desigrejados. Caramba. Das pessoas que um dia estiveram lá dentro, se decepcionaram, se feriram e fecharam o coração. E aí dizem, eu quero Deus, mas não quero a igreja. E aí eu queria lembrar para essas pessoas que a igreja não é perfeita, a igreja não é perfeita mesmo, porque Jesus disse isso, né? Jesus, ele, o tempo todo, resolveu o problema da igreja, os apóstolos resolveram problemas dentro da igreja, mas a igreja continua sendo a noiva de Cristo. E não tem como você falar, Vinícius, você é casado, né? Sou. Não tem como eu chegar para você e falar assim, Vinícius, cara, eu gosto muito de você. Rapaz, você é um cara muito legal.
vamos tomar um café, mas ó, no dia que a gente for tomar café, não leva a tua esposa não, porque eu não gosto da tua esposa, eu odeio sua esposa, rapaz, eu não quero nem ver a sua esposa na minha frente. Você iria tomar café comigo? Não. Porque você tem uma aliança maior com a sua Sim. esposa, né? Então, e às vezes as pessoas elas querem ter comunhão com o esposo, mas não quer com a esposa. Porque um dia a noiva, que é a igreja, a Bíblia diz que um dia vai ter o encontro da noiva com o noivo e aí vai ver o casamento, que é na volta de Jesus. Então, a noiva não é perfeita, mas ela é a noiva de Cristo. A noiva, a igreja. Então não tem como dizer que tem comunhão com o noivo. Agora, realmente, eu entendo a pessoa que se feriu, se magoou, né, e saiu. Mas, olha, eu vou dizer, o que sai no jornal são os escândalos. Né? Quando o pastor comete um erro, meu Deus do céu, todo mundo comenta, né? Sim. Mas eu posso dizer, a grande maioria ainda são de pessoas, pastores íntegros, pastores que temem a Deus, que não são perfeitos, mas estão lutando para viver em santidade. Isso é uma grande verdade. Né? Então, hoje eu tenho a satisfação de conhecer muitos pastores. graças a Deus. E eu vou te falar que a maioria são pastores mesmo. Sérios, né? São pastores e pastores mesmo com assim, com selo mesmo de Sim. Cristo, né? Eu vou te falar, aqui no conselho de pastores, ó, vou falar da galera, o pastor Jorge, que esteve aqui com a gente, pastor Denis, pastora Norma, pastor Felipe, o pastor Francisco, a outra diretoria também, pessoas que começaram tudo isso que nós estamos aqui trabalhando, outros pastores começaram, falecido pastor Gilberto, pastor Alex, tantos outros pastores, né? Então nós temos sim o Bispo Fabiano também, que participou muito do CIME, pastor Michel, pastora Dani, tantos pastores pessoas realmente que vivem porque as pessoas não estão muito preocupadas com aquilo que tu fala, mas com aquilo que tu vive. O pastor ele tem que alinhar, né, o discurso dele com a prática de vida. Com a vida. Né? E eu creio que tem sim, só que às vezes a pessoa se decepcionou ou assistiu na televisão, viu no jornal e fecha o coração. Né? Criou aquela resistência. Resistência. Sem dúvida. Pastor, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível. Satisfação minha. Adorei abrir aqui o estúdio para a gente poder falar um pouquinho do mundo espiritual, Amém. Que eu acho que realmente é de extrema importância. Eu vou pedir agora para você fazer um encerramento, tocar algum assunto ou fazer um convite. Fique à vontade agora e logo depois a gente vai encerrar nossa entrevista. Tá bom. Gente, eu quero bate-papo, na verdade. Eu quero agradecer muito, Vinícius. Creio que você está sendo instrumento de Deus com esse canal, para que não só a exposição cristã seja divulgada, mas que o nome de Jesus seja divulgado, a unidade. Eu creio que isso é uma vontade de Deus, que os pastores se unam, né? E depois cada um vai para o seu trabalho, né? Cada um vai para um nicho de pessoas, mas, poxa, eu creio que vai ser um evento muito legal e Deus está te usando para abrir Amém. Isso para mais pessoas. Então, o meu pedido é, você que está assistindo aí, manda aí o convite lá, o flyer, lá, a arte da exposição para os seus amigos, para todo mundo. Semeia esse evento na sua vida e na vida de outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que vai ser especial. Deus vai renovar a sua fé, vai renovar o seu ânimo, vai renovar a sua força e traga aquela pessoa, sabe, que está ferida, que está afastada, que, sabe, se perdeu no caminho, que nós vamos estar lá para recepcionar ela. Então, todos estão convidados para a Exposição Cristã, dia 10, 11 e 12 de julho. Final de semana agora será uma bênção. Deus abençoe a todos. Pastor Diogo, muito obrigado. Obrigado. Bom, espero que você tenha gostado, como eu gostei desse episódio. Quinta-feira eu estou aqui com um convidado especial para a gente bater um papo e entender o que pensam os líderes, os políticos da nossa região. Um grande abraço para você.